Vamos conversar. Olha, eu voltando. Vamos para mais um vídeo. Eu quero trazer mais um conteúdo, algumas reflexões. E é tão interessante porque eu comecei gravando de um outro jeito para ver se ficava muito mais fácil. E quando a coisa ela estava desenrolando, assim, que eu falei, putz, isso aqui tá ficando da hora. Não deu certo. Aí eu fiz, ai, tá tudo bem. Tá tudo bem, deixa eu tomar um gole de café aqui. Vai um cafezinho aí. Gosta de um cafezinho? Nossa, tô com café com leite. Ai, eu sou apaixonada por café. Eu trouxe aqui, dessa vez eu vim equipada. Eu vim com café e vim com água. E vamos ver se eu consigo lembrar de beber eles. Mas, pera, ih, deixa eu sentar aqui e ajeitar. Ai, o joelho. Eu decidi trazer, dar continuidade nesse processo, no tema, na verdade, do autoconhecimento. E esse tema que eu quero trazer do autoconhecimento, eu me veio também novamente na mente sobre armadilhas. Armadilhas que podem acontecer dentro desse processo do autoconhecimento. O que eu estou chamando de autoconhecimento é também um tanto quanto curioso, porque dentro das dos meus estudos, leituras e principalmente do meu processo, isso acaba sendo muito associado, ou eu tenho visto, e até uso, gosto de usar essa expressão como despertar da consciência. Essa palavra, ela também, essa expressão, ela também tem sido muito utilizada, dentro da ideia do despertar, despertar da consciência, e isso me traz algumas reflexões, algumas perspectivas que ainda que eu tenha escutado ou que eu tenha visto de uma certa forma dentro de um contexto muitas vezes da espiritualidade, se bem que no fim das contas, o que eu tenho visto, o que eu tenho lido não abrange somente no senso da espiritualidade, muito pelo contrário. O incentivo de quando eu comecei a ouvir essa expressão, é na verdade exatamente o que eu quero trazer aqui, que é uma compreensão muito mais de integração. Porque a partir do momento em que o autoconhecimento, ele é uma parte fundamental desse processo de despertar da consciência, quando a gente para entender o que quando e aqui é a forma como eu entendo, tá? O despertar dessa consciência, essa consciência na compreensão, e aí dentro talvez da espiritualidade, nessa compreensão do eu muito maior, desse eu cósmico, desse eu, dessa centelha divina, dessa essência e desse reconhecimento de si como aspecto de fonte, conectado, integrado no todo. E que quando eu paro para analisar e para poder entender essa compreensão desse todo, esse processo de autoconhecimento viria desse reconhecimento, ou seja, dessa integração, desse reconhecimento de si mesmo, desse todo, vivenciando uma parte na matéria, na fisicalidade. Então, no fim das contas, quando, eu trago aqui a ideia do autoconhecimento, ele vai vir, e principalmente nessa questão que eu quero trazer das armadilhas do autoconhecimento, ele vai essas armadilhas, ela tem um conjunto, tem uma combinação do processo, e do olhar do despertar dessa consciência, desse entendimento desse eu, desse reconhecimento, de si, dessa completude, juntamente não só a matéria, porque é aí que para mim entra um processo, de autoconhecimento profundo, de despertar da consciência, que é o entendimento dessa integração que não há uma separação a partir do momento em que a gente sabe que eu entendendo que a minha essência, a minha centelha, me entendendo, me reconhecendo como fractal da fonte que tudo é, desse todo, desse cosmo, dessa união, dessa energia intensa, dessa energia absoluta do tudo, quando eu compreendo que essa compreensão, mas ela também está junto dentro dessa fractalização, ou seja, desse processo de densificação para poder chegar na matéria,
Então, o processo de autoconhecimento, ele vai passar por esses aspectos, os aspectos do, inclusive, a gente compreender que não existe separação, que há integração, ou seja, o viés da espiritualidade não é uma separação entre aqui a espiritualidade e a matéria, mas muito pelo contrário, é a integração. E que uma vez nesse reconhecimento dessa integração de si, você consegue compreender também o todo. E, e uma vez que você também passa e compreende o todo, você também vai compreendendo mais de si. E que esse reconhecimento vai gerando esse processo. Só que o que que acontece? Existem armadilhas, armadilhas do autoconhecimento, e que, no fim das contas, estão associadas a essas armadilhas do despertar da consciência. E eu juntei, acabei entendendo e entendo até o dado momento como se fosse uma coisa só. E um dos pontos que eu trouxe aqui é a ideia da separação, que é aí entre os polos. Eu até anotei bonitinho aqui, ó, para poder não me perder. A questão, eu anotei 5 pontos: os polos, a intenção, crenças, a programação e o querer estabelecer alguma coisa, uma verdade absoluta, sob a ótica humana. Então, se a gente vai parar e falar primeiro da questão dos polos, é exatamente a ideia de que isso se torna uma armadilha quando a gente tenta estabelecer um processo de autoconhecimento, querendo entrar muito no crivo, muito polarizado, muito extremista das coisas. E que um processo de autoconhecimento ou de despertar da consciência, ele vai entrar numa fluidez, numa compreensão mais fluida de nós mesmos, numa compreensão mais fluida, inclusive, de coisas que a gente, que na nossa percepção, a gente acaba estabelecendo como certo ou errado. E que esse certo ou errado e essa necessidade dessa polarização, dessa divisão, vem exatamente dentro de todo o processo da compreensão desse todo, desse ser humano que é como se fosse assim, dessa centelha divina inteira, e que quando vem experienciar, vem experimentar e se fractaliza para isso, ela vem como se fosse assim, nascemos, eu vou tentar trazer dessa forma, é como se a gente nascesse ali com todo o potencial, com as infinitas possibilidades, com todas as coisas, ou seja, aquela criança ali, o bebê ele tá zerado, né? Teria outras coisas aí dentro de um processo da espiritualidade de compreensão de onde a gente vive? Teria, mas vamos trazer da seguinte forma: essa criança ela meio que tá zerada, ela tá zerada ali, e no fim das contas, ela tem todo o potencial de tudo, de todas as coisas, de tudo que ela quiser, só que à medida que ela vai passando pelas diversas experiências, o ambiente onde ela está, a cultura, todas as coisas, é como se tudo isso fosse densificando essa consciência e filtrando, criando esses polos. Porque até então a criança, ela meio que é como se fosse assim, não tem um negócio de certo ou errado, ela não tem a compreensão disso. Mas à medida que ela vai passando por coisas e essa consciência, esse corpo, esse cérebro, ele vai se formando, se estabilizando, se densificando, ela vai começando a distinguir as coisas, ela vai experienciando e vai vendo o que é legal, o que não é, o que gosta, o que não gosta. E a partir disso, ela vai se estabelecendo como uma tentativa de se reconhecer dentro daquela, daquela limitação, daquelas limitações do que foi apresentado para ela durante aquele período. E claro que a gente entraria com todo o contexto, se a gente fosse abordar um pouquinho mais o contexto ancestral, de toda a carga genética também que vai influenciar, que vai ter impacto no desenvolvimento desse organismo, que mais para frente eu quero trazer, inclusive, falando sobre a questão das nossas emoções, da nossa tomada de decisão, de certos processos envolvidos nessa consciência a partir de todo esse sistema, desse organismo. Então, existe esse fator. E aí, o que que acontece?
vão acontecendo filtros, ela vai passando por coisas que começam a filtrar a visão dela, começa a criar lentes, por assim dizer, da percepção de quem ela é, do que ela deveria gostar, do que ela deveria comer, do que é bom, do que não é bom. Então, isso começa a acontecer e aí começa a haver essa divisão, começa a acontecer esse processo de divisão interna, divisão inclusive da questão do mundo, né? Quando ela começa a apresentar as situações que é, meu filho, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então, ela vai se densificando, entendendo, construindo a visão de si, da experiência de vida dela, a partir desses polos e dessas experiências que vão sendo apresentadas e que ela vai vivenciando. Só que aí que tá, passar pelo processo do autoconhecimento e reconhecimento de si e retomar essa integração é exatamente passar pelo constante processo de analisar e se observar, observar o mundo, as circunstâncias, as experiências, não apenas de uma maneira polarizada, mas tentar trazer um processo de dialética, de integração de si mesmo e de integração dessas experiências, de tudo, para compreender a si como se fosse numa ampliação da consciência e do reconhecimento de si mesmo. Então, é como se fosse voltar em um certo nível a tirar todos esses filtros, que, né, vamos dizer assim, é impossível, mas é tentar amenizar esses filtros que vão trazendo muito desses polos, porque isso pode ser uma armadilha dentro do processo de autoconhecimento. Quando eu começo a estabelecer o que que é e o que que não é, sem ao menos me dar a chance, porque quando a gente começa a ter esses filtros de estabelecer isso, a gente começa a se negar. A gente nega experimentar outras coisas, ver outras coisas, ouvir outras opiniões, pesquisar e ler outras coisas. Então, quando a gente começa a ir muito para esses polos, tem uma tendência a ir para pensamentos, sentimentos, ações, comportamento muito extremistas. E esses comportamentos, esses sentimentos do tipo é tudo ou nada, ou vai ou não, se a gente não souber olhar, trabalhar e colocar a dialética ali, e entendendo quando que se faz necessário ou não essas tomadas de decisões, muito mais, né, polarizadas, do tipo preto no branco, a- se a gente não observa isso e não entende, esse processo interno, ele começa a ter uma certa resistência, uma certa dificuldade, né? Porque foi esse o processo que foi acontecendo. Então, isso pode ser acabar virando uma armadilha, que é isso aqui não presta. Então, essa aqui que ela está falando não faz parte da minha realidade, não faz parte do meu mundo, não presta, não quero mais ouvir. Ou então, nossa, isso aqui, tudo que ela está falando é muito verdade. Caraca, tudo que ela está falando é muito verdade. É isso, tem que ser. Não, é exatamente saber transitar o tempo todo, o processo de autoconhecimento, é você se reconhecer, você voltar para si, é exatamente estar treinando essa fluidez, esse processo de transitar entre esses lados, entre esses polos, nessa compreensão de si. E aí, eu trouxe a questão da intenção, porque essa intenção, ela também vai influenciar. Como assim, intenção? A intenção no aspecto de parar e entender por que que eu estou fazendo isso. Porque aí entra a questão das crenças, eu linkei um pouquinho com a questão das crenças, que é quando eu falo da intenção, é que como vivemos no mundo dual, onde as coisas elas funcionam de uma maneira dual, é, a intenção geralmente vem ou porque muitas vezes a pessoa ela fala assim, eu não sei nada de mim, eu não me conheço, e aí ela vai para um aspecto muito negativo de si mesma. Ou é o outro lado, que é não, que eu quero me conhecer, porque aí a pessoa ela vai se achar, ela vai achar que ela é o top, sabe assim, e aquela coisa que é para eu me tornar um ser maravilhoso, divino. Ou
E aí entra a questão dos polos, ou seja, vou conectar, vamos conectar juntos. Então, aí a pessoa, ou ela vai para a ideia que é, ai, eu não sou nada, eu não sei nada sobre mim, e aí ela fala assim, eu preciso me conhecer como uma intenção e um entendimento de insuficiência, de não ser boa o bastante, ou a intenção de que ela quer se tornar um ser perfeito. E aí entra a questão dos polos, da dualidade e essa intenção. Então, isso pode ser uma armadilha quando a gente para e pensa: a minha intenção é porque eu não estou me sentindo bom o suficiente ou porque eu estou querendo ser um ser super divino e eu estou querendo do tipo assim, ser, sabe, o suprassumo do sucesso, o pica das galáxias. Então, entender qual que é a intenção disso e saber observar e falar, não, na verdade, talvez o objetivo seja essa integração, esse entendimento num aspecto muito mais amplo desses dois. Não que eu sou a pior pessoa do mundo, mas também porque eu não quero me sentir o ser de luz, principalmente quando esse ser de luz seria dentro dessa negação desse aspecto humano, que eu já falei em outro vídeo. Então, essa seria uma das coisas. E aí, quando eu falo da intenção, entra muito da questão das crenças, que dentro da psicologia, pelo menos dos meus estudos da terapia cognitivo-comportamental, há a as crenças negativas a respeito de nós mesmos, que são crenças que a gente fala que diz respeito a crenças centrais, a forma como eu me vejo, como eu vejo o mundo e como eu vejo os outros. Então, se essas crenças, elas acabam vindo, essa intenção vem por conta dessas crenças que a gente chama de desamparo, desvalor e desamor. Então, se vem dentro desse contexto, ela se torna uma armadilha, porque isso é onde entra aspectos da vulnerabilidade que abre brechas e margens para manipulações e distorções. Então, uma pessoa que chega e fala, porque eu não sou boa o suficiente, porque eu não quero, eu quero pertencer, porque eu não sou amado, então eu quero encontrar um local de muita luz, de muito amor, que me ame, que me, sabe, me receba, e aí vem todos aqueles grupos, aquela coisa assim, absurda, que aqui é que é o lugar, aqui é que é o espaço, enfim, então isso desvia, pode ser uma armadilha, porque isso pode desviar o foco que é ao invés da pessoa ela tá buscando essa conexão interna, esse autoconhecimento como parte desse reconhecimento e integração de si, ela na verdade está fazendo isso porque é pautado na intenção de algo que de uma crença negativa, que entra num processo que eu falo aqui, que é da programação. Ou seja, a programação de todas as coisas que entraria aí, talvez eu possa falar em um outro momento, sobre os véus da ilusão, né, que chama. Então, os véus da ilusão, tanto dentro de uma programação do, de, do mundo, do funcionamento do mundo, quanto uma programação interna da forma como a gente vai perceber a nós mesmos e ao mundo, que estaria conectado também com essa questão das crenças, ou seja, a forma como eu me vejo, a forma como eu vejo o mundo e a forma como eu vejo os outros, né? Então, entra também nesses aspectos dessas crenças. Se for interessante, posso trazer aqui falando um pouquinho mais sobre essas crenças centrais. Aí a gente pode destrinchar cada uma delas, porque elas têm aspecto muito, muito interessantes para a gente avaliar como que essas crenças também influenciam e começam a moldar toda a forma como eu vou reagir, perceber e inclusive como que vai ser a minha intenção, vai me direcionar para esse autoconhecimento. E aonde que entra a armadilha, aonde que vai entrar um certo tipo de resistência relacionada a isso. Então também tem essa parte. E aí, uma das outras coisas que eu coloquei aqui também, que senão esse vídeo vai ficar longo, e aí talvez eu tenha que fazer uma parte 2, não sei, vou ver, destrinchando cada um desses, pode ser. É, esse do querer estabelecer uma verdade absoluta sobre a ótica humana. Cara, eu botei isso aqui porque eu acho isso aqui sensacional. Pera- hum, Ai, um cafezinho.
Por que que a gente faz isso? Essa é a minha pergunta. Por que a gente teima, insiste em querer estabelecer verdades absolutas sobre as coisas? Principalmente quando eu falo sobre querer estabelecer verdades absolutas numa ótica humana, humana, que a gente precisa entender que humanos. Estamos num processo, numa experiência no qual estou aqui nesse corpício, então estou humano. E aí, quando eu começo a entender, desde o que eu falei do início, da criança, do processo dessa criança, de todo esse desenvolvimento, de tudo isso que afeta, dessas crenças, dessa programação dentro de toda uma estrutura, da nossa percepção, aonde que a gente vai colocar a verdade absoluta sobre as coisas, gente? Aonde? E aí eu conecto novamente com a questão da espiritualidade, que é quando isso é colocado, ou seja, é utilizado dessas crenças, desses polos, dessas crenças negativas sobre nós mesmos, juntamente com a programação, juntamente com a intenção de muitas vezes ser o ser de luz ou ser insuficiente, ser incapaz. E E quando entra esse contexto, aí lembra do que eu falei da ideia, né, dos polos, do mundo dual? Se a gente não consegue trabalhar a dialética e sempre tá abrindo a mente para achar um terceiro caminho e ver, construir, pensamentos dialéticos dentre esses polos e processos de reflexões interna, a gente vai começar a querer estabelecer verdades absolutas, e quando a gente começa a querer estabelecer verdades absolutas sobre as coisas, o que que isso dá? Dá treta, porque vira disputa, guerra de ego, isso aqui é a minha verdade, nossa, isso aqui não é, isso aí que você tá falando nada a ver. Ou seja, a gente não consegue se abrir para poder entender o outro lado, para entender, escutar, ouvir. E não que a gente precisa aceitar tudo, a gente entraria um outro aspecto aí, então quer dizer que eu tenho que gostar de tudo, eu tenho que aceitar de tudo. Não, mas aí que tá novamente, gostar, aceitar, não é estabelecer uma verdade absoluta sobre as coisas, principalmente se for dentro de uma questão de uma imposição de verdade absoluta para impor ao outro. Isso é uma baita de uma armadilha do autoconhecimento, uma baita armadilha. E que no processo do despertar da consciência, ela também acaba sendo, vindo com força total, vindo com 2 pés no peito, que é quando a pessoa que ela começa a viver o processo dela, a percepção dela, ela começa a abrir as percepções, o entendimento, a compreensão sobre certas coisas, e ver a realidade de uma outra maneira, entender todo o sistema e a forma como ela e aí é que tá a individualidade, ela foi programada, mas aí ela começa dentro do filtro dela a achar que aquilo é a verdade. E aí ela quer colocar isso para o outro e falar: "É isso, é assim que são as coisas", e não é, não é, não é, não é. Tem não tem como. Não tem como, porque quando a gente para e volta de novo para a ideia da criança, do neném, com as infinitas possibilidades, com todas as coisas que poderiam acontecer e dentro de todo o processo, de tudo que foi acontecendo, das experiências nã da vida dela, quando a gente para ver, a visão dela, a construção dela tá toda moldada dentro daquele olhar. O ponto é que esse processo de autoconhecimento é para que ela se compreenda dentro dessa individualidade, dentro desse processo, dessa experiência dela ali individual, só que ela não se limite numa compreensão de consciência, de espírito, de essência, de energia, somente aquilo ali. Esse é o é que ela não se veja somente como limitada ali, ainda que ela esteja, de uma certa forma, dentro de um nível de experienciação, mas que não somente isso, e também isso. Deu bom? Será? Então assim
Tá aí algumas das tá aí algumas das coisas que podem ser armadilhas. Eh, e influenciar, atrapalhar, de alguma forma, acabar atrapalhando um processo de autoconhecimento, de despertar da consciência, de conexão consigo mesmo, com seu eu maior, de completude desse self, de integração de si. Olha quanto nome bonito, quanto nome bonito. Agora pergunta se viver isso é bonito? Pergunta se passar por isso é bonito? Que vivendo. Pergunta se conversar sobre isso é bonito, porque se a gente for destrinchar cada uma dessas coisas, a gente vai ver cada coisa cabeluda também. Porque dentro disso aqui, eu vou fazer um vídeo mais para frente falando sobre os aspectos da manipulação. Porque aí, dentro de cada uma dessas crenças, desse polo, dessa dualidade, dessa construção desses véus da ilusão, dessas distorções, de tudo isso, começa a vir todas as coisas relacionadas a as manipulações, porque essas manipulações, elas vão ser utilizadas pelos meios, pelos ambientes, instituições, pessoas, enfim, seja por querer, estabelecer essas verdades absolutas, seja por achar que, querer impor, seja por ser carcereiro de si mesmo, seja pelo aspecto do próprio mundo espiritual mesmo, que tem e que acaba tendo todas essas coisas e tem essa influência, seja pelo aspecto, cara, de várias coisas, que no fim das contas, pelo uso dessas fragilidades. Então, inclusive o autoconhecimento, esse processo de autoconhecimento, de entendimento de si, despertar da consciência, auxilia para a pessoa ela poder se proteger também. Porque quando eu começo a entender como que funcionam as coisas, o mundo, como que eu funciono, como que é todo o meu processo e, ligado e estando aqui integrada no mundo, no cosmos, no todo, no universo, muito além da Terra, muito além da Terra. Então, assim, a gente não vai se limitar aqui somente à Terra, não. Não vamos colocar aqui ser somente a Terra, não. Vamos ampliar. Então, quando a gente começa a entender nesse nível muito maior, a gente começa a entender como que tudo isso é feito para poder nos manipular. Ou seja, como se a gente sabe, conhece e amplia esse olhar, a gente consegue se proteger muito mais. A gente consegue se proteger mentalmente, emocionalmente, consegue direcionar melhor os nossos comportamentos, que é exatamente dentro disso que eu acabo trabalhando, pelo menos atualmente, né? Então, quando eu tô fazendo esse vídeo, até atualmente é o que eu venho trabalhando dentro desse processo, ah, de trazer um pouco mais dessa clareza, desse olhar para essa bússola interna, mas dessa clareza, ou pelo menos de alguma forma contribuir com o processo de cada um. Mas é isso. Essas são as armadilhas que eu trouxe, 5 pontos aí que eu trouxe. Então, polos, vamos lá, polos, intenção, crenças, programação e querer estabelecer verdades absolutas sob uma ótica humana. Tá aí. Acho que esse vídeo dessa vez ficou um pouquinho mais longo. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais comprido, mas tudo bem. Foi um papo legal aqui que eu acabei de ter com você. Espero que você tenha gostado também desse papo. Espero que tenha sido legal para você também. Se quer saber mais sobre alguma coisa, se ficou alguma dúvida, se deseja, sei lá, compartilhar aí, também o que que você acha, se faz sentido, se é legal, não foi, ou seja, vamos compartilhar, vamos dividir aqui também os nossos processos, os nossos entendimentos sobre as coisas. Vai ser um prazer entender aí a sua visão também, tá bom? Um cheiro no cangote e nos vemos nos próximos vídeos.